Prontinho. Bom, então, iniciando aí a nossa aula de hoje, né? Nós estamos na nossa aula 3 aí, né? Da primeira etapa de números. Ainda a gente está bem no início aí da terceira aula. Hoje uma matéria bem bacana, matemática financeira. Aplicado, claro, dentro de raciocínio lógico matemático. Por que eu chamei de matemática financeira? No edital, se vocês forem ver, não é esse o nome que está no edital. Porém, se você for pegar toda essa parte que está lá no edital de vocês, porcentagem, juros simples, juros compostos, conta envolvendo aplicação de preço, tudo isso é tido na matemática como matemática financeira. Então, na maioria dos concursos, né, Banco do Brasil, polícias, sempre é chamado como matemática financeira. Só que no caso específico da Polícia Civil, a gente vai aplicar matemática financeira dentro do raciocínio lógico. Professor, é possível? Sim, é possível. Inclusive, hoje a gente vai fazer aqui pelo menos umas 2 questões da Banca IBAD, que está pedindo exatamente aqui matemática financeira, né? E assim, já de antemão, eu falo a vocês, essa aula é uma aula para a vida, é uma aula excelente, não somente para nível de concurso, mas é uma aula que vocês vão aplicar no dia a dia de vocês. Tanto, né, quem gosta de mexer aí com investimento, quem gosta de controlar suas finanças ali, suas finanças. Então, assim, eu acho que essa aula é muito importante. Por isso, inclusive, eu peço a vocês que realmente prestem atenção, pergunte na medida do possível ali. E lembrando a vocês aqui, tem a mãozinha aí bem na frente de vocês aí na plataforma. Quando eu começo a falar, muitas vezes eu não estou prestando atenção na minha outra tela está aqui do lado, eu tenho aqui a matéria que está aqui desse lado aqui, onde eu estou vendo para vocês. Então, assim, na medida do possível, eu verifico aqui se tem alguém perguntando, mas levanta a mão aqui que eu vou, na medida do possível, responder. Até porque a matéria é bem densa, tá? É muita coisa para se falar em pouco tempo, mas eu vou tentar aqui sanar tudo que a gente precisa saber nessa parte de matemática financeira. Então, sem mais delongas, vamos agora partir para a nossa matemática financeira. Então, vamos lá. Hoje aí, primeira coisa da matemática financeira. É impossível falar de matemática financeira sem antes falar de porcentagem ou percentagem. O nome, propriamente dito, não influencia na conta propriamente dita, tá? Então, pode aparecer percentagem ou porcentagem. Então, a gente vai entender hoje, definitivamente, o que é porcentagem, como se resolve em conta de porcentagem. Ah, professor, eu aprendi lá quando eu era pequeno que tem que fazer uma regra de 3, porcentagem não é difícil. Tá? Então, hoje a gente vai aprender um método aqui infalível que vai ensinar você a fazer isso aqui bem mais rápido, bem mais simples. Eu até costumo dizer que porcentagem é muito fácil quando a gente lida com dinheiro. Primeira dica, e vocês podem até anotar, é todas as vezes que eu estiver lidando com percentagem ou porcentagem, eu penso na minha cabeça em dinheiro, porque brasileiro não erra conta com dinheiro, né? Então, eu até costumo usar isso como tática. Exemplo que eu costumo dar, o pessoal que frequenta a igreja evangélica, né, ou até mesmo católica, que costuma aplicar ali o dízimo, né? Eu não sei se vocês têm familiaridade com isso, mas eu ouço muito falar sobre dar o dízimo à igreja, né? Dar uma oferta à igreja. O dízimo significa 10%. E ninguém erra essa conta. Quem já foi na igreja não erra. A maioria não erra essa conta. Então, 10% como que se faz 10%? Então, a pessoa meio que incondicional, ela já pensa ali, 10% eu ganho R$1.000, 10% do meu salário é R$100. Então, ela meio que sem saber o que faz, ela já sabe fazer essa conta. Então, assim, é uma dica, funciona comigo, funciona com muita gente, lembrar sempre de dinheiro. 30% de 1.000, eu tenho que lembrar sempre de dinheiro. 1.000 é R$1.000 que eu tenho e eu preciso entregar 30%. Então, isso aí pode ser que não pareça que vai ajudar, mas no fundo vocês vão perceber que isso é crucial, a gente tentar criar métodos que a gente vai lembrar na parte da porcentagem, tá? E aí, o que seria essa porcentagem então? Porcentagem ou percentagem é uma razão. A gente vai estudar a razão em proporção mais à frente,
mas de cara eu já falo com vocês que é uma razão, ou seja, uma fração, né, com denominador igual a 100. Então é por isso que a gente fala porcento, quer dizer que é uma fração que divide por 100. Então, exemplo aqui, o 30 sobre 100. Isso aqui nada mais é do que 30 dividido por 100. Nós temos aqui em cima numerador e aqui embaixo o denominador. Como essa fração é uma fração de denominador 100, eu posso transformá-la nesse seguinte termo aqui, ó, 30, e coloco exatamente aqui o sinalzinho de porcentagem. Isso aqui equivale a 30 por 100, ou 30%, que é o mesmo também que a gente vai aprender aqui a transformar, que isso aqui, ó, 0,3. É a mesma coisa. Todos esses aqui são iguais, tá? Isso aqui é igual a esse, que é igual a esse. E tem como fazermos aqui as transformações conforme vamos mexendo aqui nas nossas porcentagens. Eu vou ensinar exatamente isso para vocês, como se faz esse tipo de transformação aqui. O símbolo por cento é usado para designar a porcentagem, né? Um valor em porcentagem. Pode ainda ser expresso na forma de fração centesimal ou denominador igual a 100. Tanto faz, tá? E por que vocês têm que saber isso? Porque muitas vezes a banca pode colocar em forma de resposta. Então, eu já vi muitas e muitas vezes. A banca, por exemplo, coloca... Você achou lá a resposta. Digamos que você achou lá a resposta 20%, né? Depois de fazer todas as contas. Aí na letra A, tá assim, ó, 0. Aí na letra A pode aparecer dessa maneira aqui, ó, 0,2. Aí na letra B vai aparecer 0,02. Isso aqui, ó, é o mesmo que isso. Então é por isso é que vocês têm que entender. E pode acontecer? Não tenha dúvida que pode acontecer. Por isso é que eu tenho que estar ciente que porcentagem é uma fração e eu consigo transformar a fração em porcentagem sem problema algum. E a gente vai fazer essa transformação aqui agora, exatamente nesse momento. Então 30% é 30 sobre 100, que é 0,30. Primeira coisa, vamos transformar 30 dividido por 100 em decimal, né? Isso aqui é chamado número decimal. Como que eu faço? Corta um zero com zero, então sobrou aqui 3 dividido por 10. O 3 não dá para dividir por 10, então eu tenho que acrescentar um 0, aqui e outro 0 aqui no 3, né? No 3, aqui do lado do 3. Agora eu posso cortar esse outro 0 aqui também com 10. Ó. Então 3 dividido por 1, eu sei quanto que dá. Dá 3. 3 vezes 1, 3, sobrou 0. Então 0,3, 30% é o mesmo que 0,3. Pode aparecer 0,30, que não está errado também, tá bom, pessoal? Não está errado. Mas pode aparecer também 0,3. Professor, mas como agora que eu transformo o decimal para fração? Vamos lá. 0,30. Como que eu transformo para fração? Primeira coisa, eu vou pegar o número inteiro. Quem é o número inteiro? É o 30. Ele vai ser denominador. Aliás, numerador. Ele vai estar na parte de cima. Agora, o denominador vai depender de quantas casas eu tenho depois da vírgula. Como eu estou falando de porcentagem, obviamente eu só vou ter 2 casas depois da vírgula, porque é 100. Eu só estou lidando com 2 zeros. Então, depois da vírgula aqui, ó, eu tenho essa casa e essa casa. 2 casas depois da vírgula. Então, 30 sobre 100. Se tivesse apenas uma casa depois da vírgula, também daria. 30 sobre 100 é a mesma coisa do que 3 sobre 10. Lembra que a gente falou de frações equivalentes? É a mesma coisa. Isso aqui só está fatorado. Ó. Eu cortei um zero, cortei um zero. Mas é a mesma coisa. Então, para vir para cá e para ir para lá, é o mesmo processo. Eu só divido aqui e depois eu ando com a minha vírgula. Então, isso é importante, pessoal, saber. Alguma dúvida aí nessa parte de transformação de decimal para fração para porcentagem? Alguma dúvida?
Beleza. Pode perguntar aí, tá? Qualquer coisa, perguntem. Se não há dúvida, vamos passar, que eu acho que isso aqui é bem tranquilo também, né? Mas aí vem aquela dúvida de sempre, né? Como calcular então, professor? Eu aprendi lá com o meu professor, lá no ensino fundamental, que a gente deve fazer uma regrinha de 3, né? Mas que regrinha de 3 é essa? Como é o meio convencional de fazer isso? Vamos lá. 30% de 600. Então a gente aprendeu lá com o nosso professor o seguinte: regrinha de 3 simples. Então a gente coloca quem é porcentagem de um lado e quem é número de outro, né? Então vamos lá. 30% de... Opa, que errado aqui. Vamos lá. Eu coloco aqui 100%, que é o todo, né? 100% é 600. E 30% vai ser quantos? Vai ser X, que eu não sei quanto que é. E aí eu multiplico cruzado, né? Então isso a gente aprendeu lá no ensino fundamental. Aí eu multiplico cruzado. Ó. 100x é igual a 3 vezes 6, 18. Coloca 3 zeros. Depois é x é igual a 1.800 dividido por 100. 1.800 dividido por 100, x é igual a 18. Né? Então, aqui a gente já... Opa, na verdade é 180. Estou errando um zero aqui. Aqui é mais um zero. 180 mil. E aqui tem mais um zero também. Senão eu erro o zero aqui, né? Um zero faz muita diferença aqui quando ele aparece na direita, tá? Quando ele aparece na esquerda, para a gente não faz diferença. Mas quando aparece na direita, faz toda a diferença. Então, x aqui é igual a 180. Então, 30% de 600 é 180. Mas, professor, isso aqui dá muito trabalho. Ficar jogando regra de 3 é bobagem. Então, apaguem isso aqui da mente de vocês. Vocês são concurseiros. Vocês têm que aprender a fazer conta rápida e ligeiro. Então, vocês não vão fazer dessa maneira aqui. Isso aqui é uma maneira convencional. Como vocês vão fazer agora? Apenas multiplicar. Professor, como assim? Principalmente quando tem zero. Ó. Quando tem zero, aí que a gente... É uma maravilha. Ó. Quando tem zero nos dois lados, eu vou deixar os zeros aqui no cantinho guardado, para eu não me perder. Deixei os 3 zeros lá. 1, 2, 3. Agora, eu só multiplico os números. Ó. Esse número aqui. 3 vezes 6, 18. Vou acrescentar os zeros aqui. Ó. 3, 1, 2, 3. 3 vezes 6, 18. Só que como é porcentagem, essa porcentagem aqui, ó, me obriga a dividir esse cara aqui por 100. Então eu tenho que pegar esse cara aqui e dividir ele por 100. Dividir por 100 é o mesmo que cortar zero. Já sobrou 180. Já cheguei à minha resposta. Entenderam como que é bem mais simples apenas multiplicar? Ah, professor, mas essa conta aí é fácil. E se fosse uma mais difícil? Serve em qualquer circunstância, pessoal. Por exemplo, 25% de 75. Ao invés de ficarmos exatamente fazendo a regra de 3, eu vou pegar 25 e multiplicar direto por 75. E depois eu vou dividir por 100. Então eu sempre tenho que lembrar, multiplica, divide, multiplica, divide. E aí, ó, que dá 25, vão dar 2, 5, 35 e 2, 37. 2 vezes 5, 10, vai 1, 14, 15. Então aqui dá 5, 7, 8, 18, né? 1875. 1875 dividido por 100, basta eu andar com a vírgula. A vírgula está aqui, ó. Eu preciso andar com ela 2 casas para a esquerda, porque a vírgula está aqui e eu estou dividindo, então eu ando 1, 2. Então dá 18,75. Quer dizer que 25% de 75 é igual a 18,75. Eu fiz essa conta apenas multiplicando. Apenas multiplicando. Quem já sabia dessa conta aí? Levanta a mão. Levanta a mão não, né? Só fala, né? Que eu não estou conseguindo ver. Mas só fala. Quem já sabia aplicar esse tipo de conta aí? Já sabia, Harley? Tati, Carlinha? Não sabia?
Tati, sabia dessa forma? Sabia? Carla, sabia dessa forma aí? De se fazer isso aí? É muito simples, né? Enquanto vocês respondem aí, é muito simples fazer dessa forma. Por quê? Eu não preciso de ficar, não sabia, né? Então anota que isso aqui é extremamente importante. Porque multiplicar hoje em dia todo mundo sabe. Todo mundo sabe multiplicar. É só multiplicar e dividir por 100. Multiplica e divide por 100 e anda com a vírgula ali. E se tiver zero, agradeça a Deus se tiver zero, porque aí vai ser melhor ainda. Vai ser bem melhor para que a gente possa resolver. E aí, tem outros. Pode falar, Ravi. Isso. Isso. Isso, para a esquerda. Então, aqui, ó, 1875 dividido por 100. Todo número que você divide por 100, você só anda com a vírgula duas casas. Entendeu? Então, aqui, ó. Façam aí para mim agora. Façam aí, ó. 30% de 45. Façam aí para mim, para ver se vocês conseguem. Tem um zero aí, hein? Um zero. E aí, todo mundo achou isso aí? 13,5, é isso aí. 13,50 ou 13,5, é isso aí. Já aprendeu a fazer. Tá vendo? Então, ó. Aí o que você faz? Aqui só pega aqui. Aqui eu tenho zero, né? Então, eu já ficaria. Eu posso multiplicar 3 vezes 45, deixa o zero de lado. Não preciso usar o zero agora, não. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 4, 12. E 1, 13. Depois eu acrescento o zero aqui, ó. Divide por 100, ó. A vírgula está aqui, então passo ela para cá. 13,50 ou 13,5 dá no mesmo. Dá no mesmo. É muito simples fazer esse tipo de conta, pessoal. Então, porcentagem sempre vai ser isso. Não tem mistério. E existem algumas técnicas também que vocês têm que saber. Quais são elas? Existem algumas porcentagens que já são assim conhecidas, né? Digamos assim, quando você bate o olho, você já sabe o que está querendo te dizer. Exemplo, quem sabe de cabeça, sem multiplicar, sem nada, quanto que é 50% de 60? Quanto que é? Quem sabe me dizer? Uhum. Mas sem fazer conta, sem fazer conta. Só batendo o olho e já olhando. Quem sabe me dizer por que, que eu sei que ali é 30, mas só de olhar eu já sei. Por quê? Alguém sabe me dizer? Allen, vamos lá. Existem porcentagens que são notáveis, ou seja, todas as vezes que vocês virem 50%, sempre vai ser a metade do número. Sempre. 50% remete à metade. Sempre vai remeter metade. Então, por exemplo, aqui ó, tem 110. Quanto que é 50% de 110? Eu não preciso fazer conta. Pô. Eu já sei quanto que é a metade de 110. Metade de 110 é 55. Eu não preciso fazer conta. 100%, aliás, 50% de 450. Basta eu dividir aqui o 450 por 2. Porque são coisas que eu já tenho que saber. Porque se 100% é tudo, é o todo, 50% é a metade do todo. Essas são porcentagens que a gente já fica já manjado. Outra porcentagem também que já fica já para a gente saber e entender é 30. Uhum. E 50 de 600. Isso. 300. Só de saber que é 50%, você já sabe qual é o valor. É 50% é metade. E aí,
que acontece? Existem outras também. Por exemplo, 25%. 25% é igual a 1/4. 1/4. Então, tem a 33%. 33% é igual a 1/3. E 20% é igual a 1/5. Ah, professor, eu não sei decorar isso aqui, não vai ser difícil decorar. Não tem importância. Podem fazer conta. Vocês podem fazer a conta lá que vocês vão achar, tranquilo. Não tem problema algum. Multiplica. Na dúvida, o professor falou um negócio aí que pode ajudar. Na dúvida, multiplica que não vai dar errado. Mas caso vocês lembrem, se apareceu 25%, você já sabe que quer dividir o número por 4. Então, por exemplo, aqui, 25% de 44. 25% de 44. É de cabeça que eu tenho que fazer essa conta. Por quê? Eu sei que 25% quer dividir o número por 4. Dividindo esse número aqui por 4, vai dar 11. Então, 25% de 44 é 11. Então, são coisas assim, vocês concurseiros, e principalmente na parte de raciocínio lógico, tem que dominar. Porque se aparece algo desse tipo aqui na prova, vocês vão bater o olho e já vai cair matando na resposta certa, porque isso aqui é coisa que não é para se perder tempo. Então, 20% é a mesma coisa de pegar o número e dividir por 5. 33%, que é muito comum, pessoal, 33% é muito comum de cair, principalmente quando a gente for ver estatística. Porque 33%, na verdade, 1/3, não é só 33%, é 33,33, que é uma dízima periódica. Mas estatística pede muito isso, muito. E aí hoje a gente vai ver também a parte de arredondamento, tá? Que tem a parte de arredondar também, que vocês têm que ficar esperto em relação a isso, arredondar para mais, arredondar para menos, quando eu uso uma, quando eu uso outra. Então isso é importante, tá? Então anotem esses detalhes que faz toda a diferença. E aqui tem uma outra dica também extremamente importante. Olha aí, ó. Essa aqui é o tipo de conta que também dá para se fazer de cabeça. Somente olhando, 60% de 50, Rader. E agora? Quanto que dá? E aí, Tati, Carlinha? E aí? Quanto será que dá isso? Hum. Você não fez a conta lá em cima, de cabeça? Multiplica lá o 6 por 5. 6 por 5 dá quanto? 6 vezes 5. 30. Você tem dois zeros. Você já risca os dois zeros lá, né? Que vai dividir por 100. Então, 60% de 50 dá quanto? Só 30. É aqui, ó. 60 vezes 50 vai dar isso aqui, ó. 30, 0, 0. Você vai dividir por 0, você vai dividir por 100, você vai cortar 2 zeros. 60% de 30, ó, de 50 é 30. Estranhamente, é a mesma coisa que acontece aqui em cima, não é isso? 50% vezes 60 também é 30. Olha que coisa bacana. Então, olha para vocês verem. Todas as vezes eu posso inverter a porcentagem que o resultado é o mesmo. Todas as vezes que eu inverto a porcentagem, o resultado é o mesmo. Professor, como assim? Eu não sei quanto que é 60% de cabeça, mas eu sei que 50% de 60 é 6, é 30. Então, todas as vezes que eu tenho, por exemplo, eu tenho isso aqui, ó, digamos que eu tenho isso aqui, 12% de 50. Ai, nossa, tem que ficar fazendo conta aqui? Não. É só inverter a situação. Ao invés de fazer 12% de 50, eu faço 50% de 12, que eu sei quanto que é. Quanto que é 50% de 12? E aí? Quanto que é a metade de 12? 6. Então, já achei. Então, eu só inverto a porcentagem.
Ao invés de ficar fazendo conta, ao invés de colocar aqui 50 vezes 12, eu só inverto. Eu só inverto aqui a porcentagem e já consigo fazer a minha conta. Beleza? Isso aqui é bem tranquilo também, não tem muito mistério. Aí só tem uma parte mais complicada na porcentagem, que não é muito complicado, mas é que eu tenho que passar para vocês, é uma parte mais complicada, é quando quantos por cento esse número corresponde a outro. O que quer dizer isso? Por exemplo, eu quero saber, aqui eu tenho 90 e tenho 360. Eu quero saber qual a porcentagem que o 90 representa em relação ao 360. Claro, obviamente a gente aprendeu lá na escola que eu faço a regra de 3 novamente, eu vou achar a resposta. Mas aqui a gente não vai perder tempo com regra de 3, porque aqui a gente gosta de ir direto ao ponto. Como que eu faço todas as vezes que eu preciso de fazer isso? E isso vai aparecer em questão direto, tá? E às vezes, quando a pessoa mexe com investimento, tem algum negócio, e precisa saber quantos por cento que aquele negócio rendeu, ou quantos por cento eu estou ganhando de dinheiro, é simplesmente fazer esse tipo de conta aqui. Você vai pegar o menor, quem é o menor? O 90 nesse caso aqui, né? E vou dividir pelo maior. Menor dividido pelo maior. Corta o zero, corta o zero. 9 dividido por 36. Vamos dividir lá, vamos fazer essa conta. 9 não dá para dividir por 36. Então a gente vai colocar um 0, aqui. 90. 90 dividido por 36. Vai dar quanto? Vai dar 4. Deixa eu ver. Não, pera aí. 4 vezes 6, 24. Dá. Na verdade, aqui para ficar mais fácil aqui, para ficar mais fácil aqui a conta e a gente não ficar fazendo essa continha aqui, eu que fui para o lado mais difícil aqui e vai fazer mais conta aqui, né? Mas a gente poderia ir por esse lado aqui, ó. Aqui sobrou 9 dividido por 36. Aqui, se eu dividir o de cima por 9, divido o de cima por 9 e divido o de baixo também por 9. O de cima vai dar 9 dividido por 9, dá 1. E o de baixo, 4. 1 quarto. E a gente sabe o que o 1 quarto é. Qual a fração que representa 1 quarto? 1 quarto é o mesmo que 25%. Se a gente pegar lá 1 dividido por 4, vai ser 0, coloco 10 aqui, né? 2. 2 vezes 4, 8. Sobra 2 aqui, coloco 0. 25. 0,25. 0,25 é o mesmo que 25% ou o mesmo que 1 quarto. O que eu quero que vocês entendam é isso. Quando eu quero saber qual fração, qual porcentagem um número é de outro número, eu vou pegar o número menor, lembre-se disso, que isso é importante, tá? Eu vou pegar o menor e dividir pelo maior. E aí eu vou achar aí a porcentagem. Na verdade, eu vou achar o número decimal. O número decimal é fácil eu transformá-lo para porcentagem. Beleza? Tranquilo até aí? Tranquilo? Se está tranquilo, então nada mais justo do que fazermos a queridinha. Exemplo aí de uma questão que caiu aí na banca do IBAD. Vamos lá, 5 minutinhos para fazer essa questão. Olha que agora você já tem base suficiente para fazer ela, hein?
Então, resolvendo essa questão aí, ela não é uma questão difícil, tá? Uma empresa produz 480 peças por dia e 12% delas são descartadas por defeito. Então, de cara, a gente já tem que fazer aqui 12% de 480, tá? Então, vamos, aqui não tem mistério não, tá, pessoal? Não tem regrinha não, é multiplicar mesmo. 12 vezes 48. Vamos deixar o zero aqui do lado para depois a gente pegar o zero. 2 vezes 8 dá 16, vai 1, 2 vezes 4, 8 e 1, 9, 48. Então aqui dá 6, 9 dá 17, vai 1, 576, coloca o zerinho aqui, beleza? O zero daqui ele desce. 576, como é porcentagem, a gente tem que dividir esse cara aqui por 100. Anda com a casa aqui, com duas casas, né? Então 57,6. 57,6. E aqui vem também o X da questão, tá? Por quê? Eu tenho aqui, ó, eu falei com vocês sobre arredondamento. Eu não tenho meia peça aqui. Aqui eu tenho o valor total de peças. Mas repare que o resultado deu 57,6. Professor, eu posso arredondar para 57? Não. Por quê? O 6 aqui é maior do que 5. Todas as vezes que eu tenho, por exemplo, 57,5, eu arredondo para baixo. Tá? Todas as vezes, até 5, então 57,1, 2, 3, 4, 5, eu arredondo para baixo. Aí eu arredondo para o 57. Todas as vezes que eu tenho mais do que 5, eu só posso arredondar para cima. E essa regra do arredondamento vai me ajudar aqui a acertar a questão, tá? Se eu não fizer essa regra do arredondamento, é claro que a resposta vai dar muito parecida aqui. Mas eu tenho que fazer essa regra. Como aqui está 0,6, né? Então, e o número aqui é inteiro de peças, vamos arredondar para 58 peças. Então, na verdade, ele descarta ali 58 peças, né? Então, 58 peças são descartadas. E aí ele me diz o seguinte: se cada peça tem um custo de R$15, qual é o prejuízo diário da empresa com as peças defeituosas? Então, ele já me falou, cada peça aqui tem R$15 de custo. Se ele descarta 58, então vamos saber quanto que ele tomou de prejuízo. Basta eu multiplicar isso aqui por 15. 58 vezes 15. Né, que vai dar 5 vezes 8, vai dar 40, vão 4, 25, 29. Aqui a gente coloca 58, desce o 0, aqui 17 vai 1, aqui 8. 870 peças, né? Claro que a gente achou aqui o valor aproximado, 870 peças não, 870 reais. Aqui a gente achou o valor aproximado. Qual desses valores aqui mais se aproxima do que a gente quer? Obviamente, letra A, né? Então, a gente está procurando aqui valores aproximados, porque a gente arredondou. A gente arredondou e colocou que são 58 peças ao invés de 57,6, tá? E a conta dá certinho. Tá bom? Só para vocês entenderem aqui que o prejuízo dele é 870 reais. Entenderam aqui que essa não é uma questão fácil? Primeiro, aplica aqui a porcentagem que ele quer te pedir, depois faz a conta aqui sem problema algum. Você estava falando que estava dividindo, Halle? Você estava dividindo o que ali que você estava dividindo? Uhum. Entendi. Nem precisava, né? Você tava voltando lá para a regra de 3. Não precisava, aqui não precisava. Nem precisava da regrinha de 3. Beleza, as meninas aí, Tati, você tentou fazer, como é que foi? Acertou? Não conseguiu? A Carla, como é que foi aí? Essa parte aí, tranquilo? Não conseguiu fazer? Essa é uma parte mais complicada mesmo. Mas aqui é só pegar firme aqui que dá para entender essa parte aqui. Bom, essa parte de porcentagem, conseguiu não, né, Tati? Beleza, mas depois tenta novamente, pois quando você estiver vendo o vídeo ali, refaz ela, é normal, é tranquilo. Depois você faz ela com mais calma que você vai conseguir, vai sair sim, sem problema algum, tá legal? Aí agora, essa parte de porcentagem é basicamente isso, não tem muito mistério.
Aplicou ali a multiplicação, dividiu por 100, não tem mistério. Agora a gente vai entrar aí na parte do nossos juros simples e compostos. Todo mundo já ouviu falar nessa parte de juros simples e compostos, né? E aí aqui eu vou ensinar para vocês qual a diferença do juros simples para os juros compostos. Porque ele nos ajuda muito, né, os juros compostos, quando a gente está com algum investimento, quer fazer algum investimento em alguma ação, ou até mesmo em algum tesouro. E o investimento aí, né, na verdade, o juros composto, ele é um extremo vilão da gente quando a gente financia as coisas, né? Então hoje eu vou explicar exatamente para vocês aqui o que é o juros simples e o que é o juros compostos. Primeira coisa que a gente tem que entender, qual a diferença dos dois? Primeira coisa, né, os juros são cálculos efetuados com o objetivo de corrigir valores, né? Então ele vai corrigir para o seu benefício ou para o seu malefício, né? Depende para que você vai utilizar. Se você pega um empréstimo e está pagando juros, é para o seu malefício, mas vai ser corrigido aquele valor. É para isso que serve os juros. Todas as vezes que a gente ouve falar de juros, e no Brasil esse nome é muito comum, né? Pagar juros. Então, eu acho que essa parte teórica é bem mais tranquilo para vocês entenderem. Mas qual é a diferença de um e o outro? Primeira coisa, o juros simples, ele vai trabalhar exatamente com o capital, né? Ele vai trabalhar com juros em cima apenas daquele capital aplicado. Exemplo, digamos que eu queira pegar R$1.000 e investir. Tem R$1.000 sobrando aqui, eu vou deixar lá na poupança. E, claro, a poupança não trabalha com juros simples, tá? Depois eu vou explicar por quê, mas digamos que eu queira fazer isso, quero aplicar juros simples. Aqueles R$1.000, eles vai rendendo lá tantos por cento durante vários e vários tempos que eu deixar lá. Então, digamos que eu queira deixar lá durante 20 anos, ele vai ficar lá rendendo durante 20 anos, só que os juros vai incidir apenas no valor que eu deixei lá. Então, por exemplo, R$1.000, eu falei que vai render 1%, então todo mês eu vou ganhar 1% de R$1.000. Então, o juros simples ele não serve para esse tipo de aplicação, porque a gente acaba perdendo dinheiro com isso, né? Então, ele não serve para esse tipo de aplicação. O juros simples, a taxa, né, ou seja, os juros incide sobre um capital. Agora, já no juros composto, a taxa incide sobre o valor inicial mais os juros. É o que a gente chama de juros sobre juros. Exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Os mesmos R$1.000, digamos que hoje, R$1.000, hoje, igual quando a gente está falando aqui, hoje aproximadamente aí a poupança é 0,5%, né? Em alguns casos até menos. Mas vamos colocar que ela seja 0,5% ao mês. R$1.000. Eu tenho R$1.000, coloquei no banco lá. 0,5% ao mês. Quer dizer que eu vou receber 0,5 todo mês. 0,5 dá R$5 de R$1.000, né? Então, R$1.000 eu vou receber 0,5 disso todo mês para eu deixar meu dinheiro guardadinho lá no banco. Guardei meu dinheiro, vou receber 0,5, estou recebendo R$5 todo mês. No próximo mês, quando for calcular quanto que eu vou receber no outro mês, já não vai ter lá somente R$1.000, tem 1.005, que é juros sobre juros. Então aí já vai ser R$5 e 5 centavos. E aí vai subindo meu dinheiro. Por isso é que a gente fala que juros acumulados, juros sobre juros, é muito melhor. Melhor no ponto de vista de quem está investindo ou guardando dinheiro, tá? Não é melhor no... não é não. Mas não é mesmo. É diferente demais. E o Brasil, cara, é a carga mais alta de juros do mundo. Então, assim, os juros você vê um cartão de crédito, por exemplo, aí que tem mais de 400% de juros no ano. Então, assim, é complicado, é muito complicado. Mas para que a gente entenda essa questão aqui no nosso exercício aqui, o nosso foco muitas vezes, no raciocínio lógico, ele não vai te dizer qual fórmula aplicar, não. Ele não vai te dizer. Porque existem duas fórmulas. É fórmula mesmo, pessoal. A gente vai aprender a aplicar fórmula aqui mesmo.
Não tem muita regra não, é aplicação de fórmula, tanto para os juros simples quanto para os juros compostos, tá? Mas muitas vezes, quando eu falo de raciocínio lógico, ele não vai te falar, ó, aplique a fórmula do juros simples, não. Você vai ter que ler o problema e entender. Ah, o professor falou um negócio que quando é juros em cima de juros, ou seja, eu já não tenho o mesmo valor inicial aplicado, isso é juros compostos. Opa, então eu já vou aplicar aqui a fórmula dos juros compostos. Ah, por exemplo, aí o mesmo valor que vai incidir juros sobre o mesmo valor todo mês. Opa, não mudou o meu valor inicial? Quer dizer que isso aqui é juros simples. Então eu vou aplicar a fórmula dos juros simples, tá? Essa diferenciação, anotem depois do caderno, porque isso vai fazer com que vocês safem uma questão ou outra aí no decorrer da nossa aula, beleza? E aí o juros simples. Qual é a fórmula do juros simples? A gente aprende lá essa fórmula lá na escola, lá no ensino médio. Eu acho que é no ensino médio mesmo que a gente começa a ver essa parte. Eu aprendi e nunca mais esqueci, minha professora de matemática, ela sempre falava, J é igual a CIT sobre 100. Sempre me falava isso, CIT sobre 100, eu sempre guardei isso aqui. O que quer dizer isso? Quer dizer que isso aqui é uma fórmula, tá, pessoal? Isso aqui é uma fórmula. Juros simples, que é igual a J, que é juros, J de juros, C de capital, I de taxa e T de tempo. Mas o que é cada um? Juros sempre é dado em dinheiro. Capital também. Capital é o dinheiro que eu tenho inicialmente, tá? Capital inicial. Ah, é nome de banda, professor? É nome de banda. Mas é o dinheiro que eu tenho inicial para dar início a qualquer investimento. Os juros aqui, que é o que vai render, né? Óbvio. O tempo de aplicação, ele pode ser dado em meses e anos, tá? Lembrando que, professor, mas a gente sabe que tem ano bissexto, tem mês que tem 31 dias, isso aqui, anotem, tá? Anotem. Mês financeiro, isso é para qualquer parte do mundo, tá, pessoal? 30 dias. E ano financeiro, 360 dias, tá? Todas as vezes que vocês ouvirem falar em coisas financeiras, mês financeiro 30 dias, ano financeiro 360 dias. E isso aqui muda. Porque digamos que você queira calcular os juros de um mês ou de 2 meses e não levar em consideração isso aqui, por exemplo, cai o mês de fevereiro, aí o cara faz com 28 dias, vai errar. Vai errar, porque os juros é para calcular em 30 dias. É 30 dias, mês financeiro, e 360 dias é o ano financeiro, tá? Agora, outra observação extremamente importante, tá? Anotem. Todas as unidades aqui, todas as unidades devem ser a mesma. As unidades... Como assim, professor? Vou explicar. As unidades devem ser a mesma. Quer dizer que todas as unidades aqui, por exemplo, aqui, eu não posso trabalhar com dólar em juros e depois real em capital. Tem que ser reais em juros, reais em capital. Aqui na taxa de juros, que é chamado I, vai aparecer sempre dessa maneira aqui, ó, 1% AM. Quer dizer que é 1% ao mês, ou pode aparecer 1% AA, que é ao ano, tá? Pode aparecer também. Então, sempre vai aparecer desse jeito. E o tempo pode aparecer dia, ano, mês. Bom, quando eu falo dessa observação aqui, que todas as unidades devem ser a mesma, quer dizer que tudo que eu estiver mexendo aqui tem que estar no mesmo. Então, se a taxa é 1% ao mês, e digamos que eu tenho lá no tempo, eu tenho 1 ano, está errado. Eu não consigo fazer essa conta aqui. E aí, o que eu teria que transformar? Eu escolho o que eu quero transformar. Se a taxa
ou se o ano. Mas como assim, professor? O que é mais fácil transformar? Acredito que o tempo. Um ano é a mesma coisa que 12 meses. Então, o tempo aqui viraria 12 meses e a taxa continuaria sendo 1% ao mês. Tá? Então, eu tenho que lembrar disso. Esse detalhe, se você não aplicar esse detalhe, você não consegue resolver a questão. Vou passar aqui um exemplo para vocês entenderem sobre isso. Então, outra fórmula aqui que é importante. Montante, que montante é o juros mais o capital. Então, lembrando aqui no juros simples comum, os juros mais o capital, que é o que eu vou levar no final, lembrando que todo mês eu tenho ali uns jurozinhos, o que eu vou levar no final é chamado de montante, ou seja, a soma do meu capital inicial mais os juros que eu recebi. Isso é chamado de montante. Agora eu vou jogar aqui no exemplo, aí vocês vão ficar melhor aqui, familiarizado com essa situação. Olha aqui, ó. Letícia emprestou R$ 1.000 a Júlia por 3 anos. Então ela pegou a Júlia lá e deu ela R$ 1.000 durante 3 anos. Durante esse período, a taxa de juros simples, ó, aqui o problema, ele já me falou o que eu tenho que fazer, ó. Ele já me deu aqui, ó, taxa de juros simples aplicada. Então ele já me pediu para usar a fórmula da taxa de juros simples. Então aí você já vai no cantinho da sua prova e já coloca lá, ó, J é igual a CIT sobre 100. Professor, mas por que CIT sobre 100? 100 é porque o I aqui vai estar por cento. Como ele vai estar em porcentagem, a gente já divide todo mundo por 100, porque vai ter uma hora que a gente vai ter que dividir por 100. Então a gente já divide todo mundo aqui por 100 de uma vez. O CIT é capital vezes taxa vezes tempo. E eu vou ter que dividir de qualquer maneira por 100 mesmo, então já deixa aqui quietinho. Ó, já deixa a fórmula lá. Depois, ele me falou que a taxa foi de 10% ao ano. Então agora eu vou elencar todos os meus problemas aqui, ó. Coloco tudo que eu tenho. Eu tenho um capital de R$ 1.000, o tempo está 3 anos e a taxa, agora eu vou conferir. A taxa está anos e, aliás, o tempo está anos, né? Anos passados e a taxa também está ano. Ok, posso trabalhar com essa taxa tranquilo. E aí ele me perguntou, qual é o montante desse empréstimo ao final de 3 anos? Ou seja, quanto que Júlia vai ter que pagar para a Letícia que emprestou ela R$ 1.000? Lembrando que é taxa de juros simples. Aí como é que a gente faz? A gente vai jogar na fórmula. A gente já separou tudo, separou todas as informações, aí agora fica fácil. Basta jogar. Coloquei ali a fórmula, né? Anotei a fórmula e aí eu vou jogar na fórmula. 1.000 vezes 10%, ó, prestar atenção que o 10 aqui, ele está por cento, mas aqui eu já posso riscar esse porcento e jogar o sobre 100 aqui de uma vez, que vai dar a mesma coisa, porque no final, de qualquer jeito, eu vou ter que dividir por 100, tá? Então, eu faço isso aqui e eu já risco aqui, ó, esses 2 zeros aqui, dá no mesmo. Fazendo isso aqui vai dar no mesmo, tá? Vai depender do que você achar melhor. Então, ó, R$ 1.000 é o capital, 10% é a nossa taxa aplicada e 3 anos é o tempo aí que a gente vai gastar. Agora é só fazer conta. Olha aqui, ó, ele resumiu. Ele pegou 10% e transformou em 0,10. Aquela transformação que eu falei com vocês que dá para ser feito. Eu não recomendo essa transformação aqui. Por quê? Trabalhar com número decimal em meio a número inteiro é uma dor de cabeçazinha. Se você não domina fazer a conta aqui, é uma dor de cabeçazinha. Então, eu incentivo a que vocês façam dividido por 100, tá? CIT sobre 100. Nesse caso aqui, ele não está dividindo por 100, mas é porque a taxa já vem com porcentagem. Mas dividam para não errar. CIT sobre 100 e vai ficar mais fácil. E aí, agora é só continha, né? Então, 1.000 vezes 10, 0,10, vezes 3, dá 300. Então, os juros é 300. Eu falei no início que o montante é igual ao capital mais os juros. Então, quanto que ela recebeu ali no final? O capital é igual, capital montante é igual ao capital mais os juros, né? Juros. Opa,
ficou feio. Capital mais juros. Então, o montante vai ser igual a capital R$1.000, montante 300. Então, na verdade, aliás, juros 300. Montante vai ser igual a R$1.300 que ela vai ter que pagar no final aí desse empréstimo, tá? Então, isso é bem tranquilo de se fazer também. Eu sei que, assim, para quem está vendo isso pela primeira vez, acaba tendo uma desconfiança, mas não é difícil não, tá? E agora, vamos para nossa práticazinha aí, questão IBAD. Olha aí que maravilha de questão. Vamos lá, pode fazer. Caiu também na prova com a banca IBAD, tá? É difícil, não é fácil não. Não é fácil não. Mas você vai ver que com o tempo, depois de aplicando, Tati, aplicando várias e várias vezes, você vai perceber que vai se tornar fácil. Por quê? O mais difícil é lembrar da fórmula. Eu vou te ser bem sincero. O mais difícil é lembrar da fórmula. J é igual a CIT sobre 100. O mais difícil é isso, lembrar da fórmula. Porque quando chegar em juros compostos aqui, vai ser um pouquinho mais complicado. Tenta fazer esse aí com a fórmula. Escreve a fórmula no cantinho lá e tenta fazer esse aí para ver se dá certo. Vamos lá. Essa questão aqui, como eu falei com vocês, ela é um pouquinho mais difícil, ela é um pouco mais complicada, porque ela requer um pensamento mais lógico aqui. Olha aqui para vocês entenderem. Tenta acompanhar comigo aqui, ó. Vamos lá. Primeiro ele já me falou aqui que é juros simples. Então, bizu, já coloca no cantinho. J é igual a CIT sobre 100. Opa, já deixa aqui. Agora vamos pegar as informações. Em quantos anos? Então, T, ele já está me perguntando os anos, né? Quantos anos? Então, já coloco a interrogação. Um capital quadruplica. Quadruplica quer dizer 4 vezes. Se for aplicado a uma taxa, ele já me deu a taxa aqui, é 5% ao mês, né? Então, AM, 5% ao mês. Só que ele não me deu o capital, nem me deu os juros. Só que ele me falou que esse capital vai quadruplicar. O que quer dizer que um capital quadruplica? Se eu tenho R$1.000, no final eu vou ter R$4.000. Se eu tenho R$2.000 inicial, no final eu vou ter exatamente R$8.000. Então é quadruplicar. E aí o que quer dizer isso? Quer dizer que o meu montante, ou seja, o final, ele tem que ser igual a o meu capital mais 3 vezes o meu próprio capital. Por que é isso? Porque aí, reparem aqui, ó, sem fazer conta, montante vai ser igual a 4 vezes o meu capital. 1 mais 3 vezes o meu capital. Concordam comigo? Que tem que ser desse jeito? Se ele quer quadruplicar, então vai ser o capital mais 3 vezes o mesmo capital. Aí ele vai dar 4 vezes. Só que 3 vezes o capital, isso aqui tem que ser o meu juros. Por que tem que ser o meu juros? Porque o capital eu já tenho. O montante não é igual a capital mais juros? Então agora aqui eu já descobri quanto que é o meu juros. O meu juros é 3 vezes o capital. Professor, o senhor está doido? Como assim 3 vezes o capital? Como é que eu vou descobrir? E o capital é o próprio capital aqui, ó. Coloco o C. Eu não preciso saber quanto que é o meu capital. Eu só quero saber em quanto tempo ele vai dobrar. Quer ver por que eu não preciso do capital? Olha aqui para vocês verem como que a matemática é bonita, ó. Eu não preciso do capital. Agora eu vou só jogar na fórmula. O J é igual a 3 vezes o capital. Então eu coloco aqui, ó, 3C, tá? Igual o capital, eu deixo ele lá quietinho. C, deixei ele aqui parado. A minha taxa é 5%. 5. O meu tempo eu não tenho. Eu coloco o T aqui, que eu não tenho tempo. Divido todo mundo aqui por 100. Esse 100 aqui, eu posso passar para lá multiplicando por 3C.
Então, porque ele aqui está dividindo, então ele passa para lá multiplicando. Vai dar 300C é igual a C vezes 5 vezes T. Olha aqui para vocês verem como que é tranquilo essa parte, ó. Aqui, deixa eu ver aqui se eu fiz certo aqui. Deixa eu só ver aqui. 5. Ah, não. 5. Ah, sim. Tem uma coisa aqui que está errada aqui. Eu esqueci de transformar aqui. Esse aqui eu já quase caí nessa pegadinha, porque eu caí nessa pegadinha de manhã. Olha aqui, ó. Ele está pedindo aqui em anos. Ele está pedindo o tempo em anos. Só que, na verdade, a minha taxa aqui está em mês. Se a minha taxa está em mês, eu tenho que transformar ela em anos, né? Então, em anos. Porque eu não sei quantos anos, então é mais fácil transformar ela em anos. Se é 5% ao mês, quantos por cento vai dar o ano? Se um ano tem 12 meses, basta eu multiplicar 5 vezes 12 meses. Porque são 5 em cada mês, então vai dar 60% ao ano. Né? Então, isso aqui é um juros bem alto, né? 60% ao ano é violento esses juros aqui. Agora, vamos mudar aqui. Ao invés de 5, a gente coloca 60 aqui, né? Vamos mudar aqui. Beleza. Coloca 60. Beleza. Continua aqui a nossa conta. A diferença agora é que a gente pode pegar esse zero aqui e cortar com esse zero aqui, ó. Aí aqui embaixo sobrou 10. E aqui continua o 3C. Agora vamos passar para lá multiplicando 10. Então vai dar 3 vezes 10 vai dar 30C é igual a 6C e o T, tá? Que é o que sobrou aqui em cima. Professor, mas ainda tem duas letras aí que eu não sei. Tem duas letras, mas olha o que a gente pode fazer com uma letra aqui, ó. Essa letra aqui, o C, ele está multiplicando por todo mundo aqui. Se eu passar ele para lá dividindo, olha o que vai acontecer, ó. 30C dividido por C é igual a 6T. Agora, esse C está multiplicando em cima e dividindo embaixo. Então, o que eu faço com ele? Eu corto ele. Ele não existe mais. Então, aqui sobrou 30 é igual a 6T. Agora, o T fica do lado de cá e o 6 passa para lá dividindo. Vai dar T é igual a 30 dividido por 6. 30 dividido por 6 vai dar 5. Então, 5 anos, que é o meu capital, vai quadruplicar em 5 anos. Se eu aplicar essa taxa de 60% ao ano, ou 5% ao mês, qualquer quantia que eu colocar, e é isso que eu quero que vocês entendam, qualquer quantia que eu colocar lá, em 5 anos, ele vai quadruplicar, ou seja, multiplicar por 4. Tá? Então, é a hora aí da rapaziada ficar rico, é a hora do Hallen aí ficar rico, Tatiana, é a hora de vocês ficarem milionários, é agora. Essa aqui não é muito fácil não, Tati, essa não é uma questão muito fácil, embora vocês precisam saber, tá? Precisam saber. Só que é aquilo, não é uma questão que é comum na banca da IBAT, tá? Não é comum. O que eu peço para vocês é que pratiquem. Naquela folha eu coloquei lá algumas, aliás, eu coloquei vários exercícios de juros para vocês praticarem. A ideia é praticar. Isso aqui vocês só vão ficar bom nisso aqui se praticar. Não adianta, tem que praticar. Porque agora, falando de juros compostos, vai complicar um pouquinho mais a vida de vocês. Ó. Juros compostos, como eu falei com você. Como funciona o juros compostos? Então, o dinheiro entra ali no banco, né? Então, o capital inicial entra no banco. Passou um período de tempo, e o capital inicial mais os juros, ele se transforma no montante, que vai ser o nosso novo capital. É o capital mais o montante. Juros sobre juros. Juros incidindo em cima de juros, tá? E qual é a fórmula, então, dos juros compostos? É um pouco mais complicado. Não muito, mas só um pouquinho mais. É o mesmo, os juros continua sendo o capital aqui, né, CIT sobre 100, juros não continua sendo a mesma, só que agora o montante é igual a montante
é igual a capital vezes 1 mais a taxa, que é o I, elevado ao tempo, elevado a T, que é o tempo. Tá? Então, essa fórmula é um pouquinho mais trabalhosa. E geralmente aqui essa taxa a gente não divide aqui por 100 não. Aqui a gente gosta de trabalhar, na maioria das vezes, no mercado, né, de capital, mercado bancário, o pessoal sempre gosta de trabalhar com decimal. Por quê? Nessa fórmula aqui, a gente utiliza a calculadora científica. Muita conta aqui, para quem vai fazer o concurso, até o edital acho que está até aberto, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica. Cai isso aqui, matemática financeira. E tem cálculo lá que, pô, é muito difícil. Para quem estudou um pouco de matemática financeira, tem cálculo que é gigante. Então, por exemplo, lá, se está elevado ao tempo, pode ter cálculo lá que vai ser isso aqui, ó, 1,1 elevado a 20. Pode acontecer isso aqui. Como que eu faço isso aqui na mão? É quase que impossível fazer isso aqui na mão. Eu vou ficar 3 dias fazendo essa conta aqui. Por isso que tem calculadora científica para se fazer essa conta aqui mais rápido. Porém, em concurso, é importante que você conheça pelo menos a fórmula. Para quê? Para aplicar a fórmula. Aplicar como, professor? Vou mostrar aqui agora para vocês como que se aplica uma fórmula desse tipo aí. Olha aí, ó. A mesma Letícia emprestou agora R$1.000 a Júlia por mesmo 3 anos, só que agora a taxa de juros compostos foi 10% ao ano. E aí, o mesmo esquema, a gente vai levantar ali capital, tempo e a taxa. E aí, vamos partir para a nossa formulazinha lá. Capital vezes 1 mais I elevado a T. Olha aí, agora aqui a nossa taxa ela já transformou. Ó. Tá vendo? 0,1 elevado a 3. Aqui vai dar 1,01 elevado a 3, né? Que é 1 mais 1. Ó, 1 mais 0,1 dá 1,1. E aí, capital, taxa, tempo, e depois faz a conta ali, vai dar exatamente esse montante aí. E aí vocês perceberam que o mesmo, olha para vocês verem como que era, naquele primeiro exemplo, a juros simples, ela ganhou 1.300. A juros compostos, ela ganhou R$31 a mais, é 1.331. Então, para vocês verem como que os juros compostos trabalhados a nosso favor, ele é bom. Agora, foi bom para a Letícia, mas não foi bom para a Júlia, que pagou mais juros do que deveria. Né? Nos juros compostos, ela paga muito mais do que deveria. E aí, para finalizar nossa aula de hoje, vamos passar aí um exemplozinho dos juros compostos, para exatamente vocês entenderem como que funciona essa parte de aplicação de juros compostos. Eu não vou nem pedir para vocês tentarem fazer, que é um pouco mais complicado, mas é uma questão da IBAD também. Custei achar, mas achei. É de um concurso fazendário, né, de coisa que envolve finanças. E infelizmente está no edital de vocês que vocês têm que conhecer essa parte financeira, não tem jeito. Mas o que eu peço para vocês é que estudem mais a parte de porcentagem do que essa parte financeira, porque essa parte financeira, embora esteja lá previsto, é importante vocês conheçam fazer, né? Saibam pelo menos aplicar a fórmula, porque se cair lá, vocês não vão ficar naquela coisa assim, poxa, eu deveria ter estudado, deveria ter pensado melhor, de maneira alguma. Agora vamos lá fazer essa aqui então. Ó. O valor aproximado investido que o senhor Joaquim deve aplicar em um fundo de renda fixa que utiliza o sistema de juros compostos, ó, nessa questão também está falando de juros compostos, e que rende 10% ao ano, então ele já me falou da taxa, sempre eu coloco aqui, pessoal, juros compostos já vem para a fórmula aqui, ó, montante é igual a capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Tá? Eu já deixo aqui no cantinho, todas as vezes que eu descubro aqui se é juros simples ou juros compostos, eu já escrevo até eu decorar. Tem que decorar isso aqui, não adianta. De modo que ele tenha R$1.800 no final. Então, ele já me deu aqui que o montante tem que ser R$1.800, tá? No final de 2 anos. Então, o tempo tem que ser 2 anos.
tempo 2 anos, 10% ao ano, que é a taxa que ele já falou aqui, ó, 10% ao ano. Então, primeira coisa que eu vejo, tá ano aqui, beleza, eu posso operar ali tranquilo. O que ele quer então? Ele quer o valor aproximado do capital. Ele quer exatamente o capital, quanto que ele investiu inicialmente. Então, jogar na fórmula. Montante é igual a 1.800, igual a capital, eu deixo aqui que eu não tenho, vezes 1. 1 aqui é 1. A taxa é 0,1, né? Mas, porque 10%, lembrando que 10% é igual a 0,1, tá? Transformação, 0,1 elevado ao quadrado, né? 2 anos ao quadrado. Aqui tá até fácil de fazer. Então, vamos lá. 1.800 é igual a capital vezes 1,1 ao quadrado. Quanto que é 1,1 ao quadrado? Então, 1,1 ao quadrado é a mesma coisa que 11 vezes 11. 11 vezes 11 dá 121, se eu não me engano. É isso mesmo? É 121. 11 vezes 11, 121, só que ali a gente tem que andar com a vírgula, né? Então, 121, 121, só que eu vou ter duas casas da vírgula para andar. Então, vai dar 1,21. Então, aqui é a mesma coisa que eu vou ter 1.800 igual a capital vezes 1,21. Beleza? Esse é esse número aqui ao quadrado. Só para vocês terem uma ideia. Aí agora, o que eu vou fazer? Vou pegar esse camarada aqui e dividir por esse cara aqui. Ah, professor, é difícil fazer essa divisão? Não, não é muito fácil, mas a gente vai fazendo ela aqui. O que eu preciso é só começar a dividir, porque eu já começo a arriscar quem pode ser e quem não pode ser. Ó. Então, ó, capital vai ser igual a 1.800 dividido por 1,21. Quanto que vai dar isso aqui? Vamos fazer essa continha aqui para a gente entender. Então, 1.800 dividido por 121. Para tirar essas duas vírgulas, eu coloco 2 zeros aqui. Eu já eliminei as duas vírgulas, beleza? Agora a gente começa dividindo aqui, ó. 180 dividido por 121. Vai dar quanto? 180 dividido por 121 dá 1. Né? 1 vai sobrar aqui... eu já vou fazer direto aqui, tá? Vai sobrar 59. 59 desce um zero. 590 dividido por 121. Dá 4. E aqui, ó, eu já olho aqui, ó, já olho para as minhas respostas, porque eu sou concurseiro, eu tenho que ganhar tempo. 14. Eu já risco aqui quem não tem 14, ó. Sobrou 2, ó. Então, o próximo número que eu achar ali, ó, talvez eu já acho, já mata a minha conta, ó. 14. Né? Então, aqui eu 4 vezes 121 vai dar 484. 484 dividido por 590 dá 10, dá 106. 106. Isso aí. Desce o zero aqui, ó. 1.060 dividido por 121. 1.060 dividido por 121 vai dar 8. 8 vai dar 968. Opa! 1.148 eu já tenho aqui, então eu já risco esse cara aqui e esse cara aqui. Só sobrou letra A. Só sobrou 1.487,6. Aqui eu nem precisaria ir na minha divisão até o final. Eu já marcaria aí a minha resposta. Beleza? Assim, eu sei que não é uma questão fácil. Eu sei que não é uma questão assim que, professor, isso aqui é simples de fazer. Mas é uma questão que pode correr o risco de pelo menos aparecer alguma coisa do tipo na prova de vocês. O que eu não quero é ter o peso na consciência de tipo assim, chegar lá no dia da prova, professor, caiu
um juro simples lá e o senhor nem falou. Isso eu não quero, esse peso na consciência eu não quero. Eu quero que vocês tenham, passem pelo menos por todas as matérias e que não caia isso aqui que eu estou falando, porque se cair isso aqui, vai ser uma sacanagem danada. Mas aí eu tenho uma certeza, que os meus alunos sabem, e os demais talvez não vão saber. Então, isso para muitos pode ser uma vantagem, que aí vocês acabam tirando uma nota melhor do que outros, né? Para outros é desvantagem, porque é uma matéria difícil. Beleza? Alguém quer fazer alguma pergunta? Essa é a hora. Uhum. É. Assim, é porque é a primeira vez. Na verdade, vocês já viram isso. Vocês já viram isso há muitos anos atrás na escola. E como às vezes a gente não acaba não trabalhando tanto com isso, acaba caindo no esquecimento mesmo. Isso aqui, o detalhe é o que? É praticar. Por isso é que eu mando para vocês lá pelo menos 10 exercícios para vocês tentarem fazer esses 10. Se vocês conseguirem fazer metade desses 10 que eu mandei lá, eu já fico por satisfeito já. Mas assim, não é para deixar de lado essa matéria não. Não façam isso. Tentem pelo menos fazer. Beleza? Aham. Aham. Assim, eu não quero que você pense, não, a sua maneira é mais fácil. Cara, vai na maneira que você acha que é mais fácil. Para mim, assim, indiscutivelmente, multiplicar é mais fácil do que fazer regra de 3, tá? Mas assim, vai naquilo que você se sente confortável. Porque depois, tá muito em cima da hora para eu querer mudar uma coisa. Já aconteceu isso com um aluno, né? Então, assim, vai naquilo que você se sente mais confortável. Legal? Sim, sim, exatamente. E assim, eu passo aquilo que para mim é fácil. E às vezes para algumas pessoas vai ser difícil. Eu tinha um aluno mesmo que ele não gostava de fazer nada algébrico. O que é algébrico? É colocar em equação. Ele fazia tudo logicamente. Ele fazia as questões, porque fulano de tal é pai de não sei quem, ele fazia de cabeça, mas lógica. Ele não colocava em equação. Eu sempre vou colocar o problema equacionado. Eu gosto de equacionar, eu vou colocar os números ali, vou escrever. Eu tinha um aluno que ele só através de lógica, só resolvia através de lógica. Tá errado? Não tá errado. Então, assim, é a maneira que ele fez de achar a questão certa. Então ele ia testando, ó, se for assim, vai ser assim, se não for assim, vai ser assim. Então, assim, não é né, um bater martelo que a minha fórmula é melhor, não. Beleza? Uhum. É. E provavelmente você vai ver comigo aqui de maneira diferente. Mas tá tranquilo, sem problema, sem pânico, sem trauma. Beleza? Meninas aí quer perguntar alguma coisa? Eu acho que a Carla quer falar alguma coisa. Tatiana quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar. Então beleza. Então, se não há mais dúvida, espero que vocês aí realmente, de fato, façam os exercícios. Por favor, tentem fazer. Hoje não, né? Porque agora é hora de descansar. Amanhã tentem fazer aí, tá bom? Tragam as dúvidas aí para a próxima aula. Próxima aula, quinta-feira, já é, já é uma matéria mais tranquila, equação, né? Então, é uma matéria que não cai, ela despenca. Ela não cai em prova, ela despenca. Equação, você tem que aprender equação para tudo, beleza? Então, aguardo vocês até quinta aí, beleza?